Eu acho que, já que a Fabiola tocou aí no assunto do Irineu, acho que a gente pode ir para essa direção. Vamos agora, pro né? tema Irineu, que na verdade acho que é o tema principal nosso hoje, né? Uhum. A gente sempre diz que no DNA aqui do Coca com Salame também tem paternidade, tem maternidade, né? E esses assuntos são sempre muito caros, muito importantes pra gente, Sim. né? E conta pra nós então, Fabiola, como é que foi aí quando vocês suspeitaram de um diagnóstico? Como que a coisa foi se desenvolvendo assim na gestação do Irineu? A gestação do Irineu foi tudo normal, assim, tudo certo. A gente não tinha diagnóstico nenhum. Ele nasceu, tudo certo, assim. Saiu da maternidade com as notas tudo ok, né? E eu estava em São José do Rio Preto, e aí com 30 dias eu voltei para Beltrão. Rodolfo ainda fazia residência, mas veio junto, ficou algumas semanas aqui. Ok, eu tinha um recém-nascido, né? Uhum. Aí com 2 meses, assim, eu via que ele não respondia ao olhar. Não respondia nada. Ah, tá, mas ainda não enxerga, é muito pequenininho e tal. Mas eu amamentava e ele não me olhava no olho e tal. Uhum. E ele fazia um movimento com o olho que eu não tinha percebido, mas o Rodolfo tinha. A gente chama de nistagmo, que ele balança o olho. Então o olho ele não fica parado. Dá uma tremidinha. O olho não fica parado. Ele não para o olho. Ele não consegue fazer isso que a gente faz. E aí, tava na época de levar no pediatra, já ali naquela consulta de rotina, e o Rodolfo falou pro Dr. José, falou assim, ele tem alguma coisa no olho. E aí, quando ele olhou, ele falou assim, realmente, ele tem uma imaturidade, mas pode ser uma imaturidade da idade. E ele respondia, como ele enxerga a luz, ele respondia aquele exame da luzinha que eles fazem, sabe? Tá, Então, a luzinha é algo que ele respondia, então, até por isso que não viu. E ele falou assim, mas tem que investigar. Aí aqui não tem oftalmo pediatra. Vamos aonde? A gente foi num oftalmo, e nisso o Rodolfo já tinha lido de um dia para o outro monte e tal, e não me falou nada, ok, né? Aí quando a gente chegou no oftalmo, o Rodolfo falou assim, tu acha que ele é cego? Nossa, isso pra mim, assim, foi uma coisa que eu olhei pro Rodolfo, eu queria matar ele. Eu falei assim... Do nada, ele... como assim você chega pro cara? Você nem falou pra mim isso? Como é que você chega e fala assim? Tá louco? Tipo assim, né? Eu acho que é bom clarear para as pessoas, caso não saibam que o Rodolfo é médico, né? Isso, o Rodolfo é médico, Eu acabo falando naturalidade. E aí, ele falou assim, olha, eu não sei dizer, mas alguma coisa ele tem. Aí isso era, tipo, 23 de dezembro. Não, 22 de dezembro, 21 de dezembro. Nossa. E o Rodolfo era fazia residência em medicina nuclear em São José do Rio Preto, que é o segundo maior hospital-escola do Brasil. Então, assim, referência. Fora a USP, é o Hospital de São José do Rio Preto. E aí, a gente falou com um amigo que fez faculdade com o Rodolfo, que estava fazendo residência de pediatria lá, e a gente não sabia se era só visual ou se era algo neuro. A gente, primeiro pensou que tinha alguma questão cerebral e tal. E aí a gente conseguiu marcar uma neuropediatra. Isso é 1.000 quilômetros, São José do Rio Preto, né? Dia 21 a gente foi no oftalmo aqui, dia 22 a gente estava em São José do Rio Preto, já na neuropediatra, já com várias possibilidades. E o oftalmopediatra estava saindo de férias naquele dia. Ele falou, não tenho horário para atender. Aí eu lembro até hoje que ela falou assim, esses pais fizeram 1.000 quilômetros de carro com um bebê de 2 meses, você vai atender eles sim, você não vai deixar eles passar o Natal desse jeito e tal. E aí ele atendeu, só que, tipo assim, um bebê de 2 meses, que fez 1.000 quilômetros, já tinha ido na médica, já estava cansado, para pingar colírio, para olhar o olho, tipo, complicado, né? Aí ele olhou e falou assim, olha, eu não consigo ver nada aqui. Hoje é meu último dia, o que eu daria? Eu tentaria... Ele tem uma hipermetropia, porque eu não consigo explicar para vocês, mas mesmo sendo cego, consegue ver a quantidade de grau de hipermetropia que ele tem. Então, a gente veio para casa com um óculos de 8 graus. Porque daí ele falou assim, mas não gastem agora no óculos. O Rodolfo falou assim, mas você diria para tentar sim. Então, a gente vai fazer o óculos. Foi muito interessante, porque quando a gente colocou o óculos, sabe aqueles vídeos que a gente vê, que a criança sorri e tal, né? A gente colocou e nada, assim, né? Não deu nenhuma reação. Só que falava pra não tirar o óculos, dar banho de óculos e tal. E daí eu vi algumas coisinhas, assim, diferentes, muito poucas.
A gente falou, vamos passar o Natal em casa, era nosso primeiro Natal com ele, né? Voltamos, porque daí em janeiro a gente voltava para Rio Preto para realmente sedar ele e fazer exames daí do cérebro e para ele fazer o exame do olho daí para conseguir ver, né? Sim. Bem. Foi, assim, a fase mais difícil, porque para fazer, a tomo, agora que eu acho que foi, que entra na máquina, né? Teve que sedar, porque não pode se mexer, né? E eu quis ficar ali. Eu falei assim, claro que eu tive algumas particularidades por ser médico, tá dentro, né, ali do hospital. Mas foi assim, ver o nenê morrendo, apagando, assim, foi uma coisa que eu... sim, nossa. Né, que eu não aguentei, assim, que eu pedi para sair. Falei, Rodolfo, fica aí, a hora que terminar, você me avisa. E aí, depois a gente fez de novo o do olho, que daí foi no oftalmo também, daí ele não deixou entrar. Eu e o Rodolfo ficamos pro lado de fora, só entreguei, né? E 3 meses, né? Terei um neném de 3 meses, só entregar é complicado. E aí veio, assim, eu acho que o médico sempre soube que era maurose congênita de Leber, que a maurose é a cegueira, congênita é que nasce. E Leber é a doença, né? E aí, que é um gene recessivo, eu e o Rodolfo somos gene recessivo, azinho, é muito raro da pessoa ser gene recessivo. E ele tem 25% de chance de expressar, então, a cegueira, né? E aí ele veio com esse diagnóstico, pode ser que seja, porque o olho dele não tem nada, então não tem um transplante. Tem um problema na córnea. Tem um problema aqui, tem um problema ali, vamos transplantar, vamos fazer. Não chega eletricidade no cérebro. Falta uma proteína no olho que não chega a imagem lá. E aí ele não quis fechar o diagnóstico pra gente. Tipo assim, é isso. Não, daqui 3 meses vocês vão ter que voltar pra eu olhar de novo e tal. E daí, no meio disso, a gente voltou e eu tinha que fazer estimulações visual e tal, que é um exercício que você faz mostrando cores, mostrando luzes, pra ver se você ensina o olho a trabalhar, né? E aí, com 7 meses, a gente voltou para Rio Preto para fazer, e daí ele falou de novo, assim... Na ida para Rio Preto, a gente passou em Curitiba para ver os amigos, que tinham feito faculdade com o Rodolfo lá em Minas. E um dos amigos, o pai é de Joinville, um oftalmo de nome, que dá palestra nos Estados Unidos, assim, um cara... E falou assim, pai, eu tô aqui com meu amigo, o Rodolfo já conhecia e tal... que está investigando a cegueira e tal, e tem a possibilidade de ser a maurose congênita de Leber. Ele falou assim, a melhor especialista do Brasil é essa, em São Paulo e tal, vão lá. Só que a gente nem tinha ido para Rio Preto ainda para ver. E daí ele não queria de novo fechar, e o Rodolfo falou assim, porque o exame era muito invasivo. Para fechar o diagnóstico, tem que colocar um monte de fios dentro dos olhos, assim. Nossa. E daí fica medindo a eletricidade. Então, assim, a criança tem que ficar com o olho aberto para medir. E ele não queria fazer o exame porque era muito invasivo. Daí o Rodolfo falou assim, não, agora vai. E aí a gente foi para São Paulo, daí a gente marcou o exame, já marcamos a consulta, chegamos na consulta já com o exame, daí ela já falou, olha, sim. O Rodolfo já viu daí também, eu lembro até hoje que eu tava no carro, eu e o Irineu, quando ele foi pegar o resultado do exame pra gente ir pra consulta. E quando eu olhei no retrovisor, assim, o Rodolfo vinha chorando já com... É sempre emotivo. Uma vez eu não me permitia me emocionar. Porque as pessoas veem como fraqueza, né? Não. E assim, não é. É quando você olha e fala assim, que é isso? Eu olhei no retrovisor e falei assim, cara, ainda bem que é meu. Foram essas palavras, assim, que eu tive na minha cabeça. Ainda bem que é meu. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E eu não sabia nada. Eu nem sabia que cego usava celular. Olha a ignorância, né? Falei, não, mas ainda bem que é meu. Eu sei o que fazer. E desde esse momento, eu sempre pensava assim, ainda bem que é meu, ainda bem que eu sei o que fazer. E fui descobrindo aos poucos aquilo que a gente conversava antes, né? Que é assim, a aceitação. Cara, aceitação vem muito em fases, assim. Aquilo que eu falei, vai caminhar? É uma parte da aceitação. Vai ser alfabetizado? É uma parte da aceitação. Vai andar de bicicleta? É uma parte da aceitação. E cada pouco vem uma parte da aceitação. E é lidando o tempo todo com isso, né? Então, foi nesse momento, com 7 meses, que a gente fechou o diagnóstico do Irineu. E começamos a trabalhar em cima disso, assim, e ver o que a gente
faria com isso, né? Porque eu sempre... foi uma coisa que eu sempre fiz, é que eu não corri de médico em médico. O dia que o Irineu foi sedado no oftalmo lá, eu e o Rodolfo sentamos e falando, a gente tem um possível diagnóstico e a gente não vai... Por que as pessoas correm de médico em médico? Querendo um outro diagnóstico. Sim, querendo outra... Me diz que meu filho tem outra coisa, por favor. Né? E a gente sabia que a gente estava com um excelente médico, que a gente estava indo com referências já. Sim. Não precisava ficar correndo de um lado para o outro, sim, né? sim. E a demora da aceitação só atrapalha, né? Porque só atrapalha, porque eu tinha que fazer estimulação visual. Como Exatamente. que alguém que... Inclusive, daí eu fui ler a respeito, atrasava o desenvolvimento das crianças, porque as mães... Principalmente que a gente que fica à frente, ficava procurando outro diagnóstico, uma outra solução, né? E eu acho que isso, tanto eu quanto o Rodolfo, a gente fez muito, assim. Porque eu não lido com a pessoa... tem cura. Não, hoje não existe cura, né? Para a questão do Irineu. E eu nunca lidei com essa possibilidade. No entanto, os estudos, a tecnologia está muito avançada. E a última vez que eu fui para São Paulo, ela queria colocar o Irineu num teste nos Estados Unidos. E mexeu comigo. Porque eu falei assim, eu nem lido com a possibilidade do Irineu enxergar, né? Eu acho que... Porque isso, de certa forma, atrasa. Porque senão você fica lidando com aquilo. Quando meu filho enxergar... Cara, meu filho é cego. Ele não enxerga. Ele precisa ser alfabetizado em braille. Eu preciso arrumar ferramentas de como que essa pessoa, nem essa criança, vai viver num mundo feito para videntes. Então, assim, né? E o que tem hoje também, vamos falar que não torna a pessoa... vidente, ela não enxerga. Ele só melhora algumas coisas, tipo assim, eu vou passar a ver vulto. Ou talvez ela só dá qualidade de vida, ela não torna, o que tem hoje não torna a pessoa vidente, né? Ela não passa a enxergar. Então, assim, a gente fechou o diagnóstico lá, voltando à tua pergunta, que vai levando, né? Mas fica à vontade, pra Fabiola. levar É mesmo. isso aí mesmo. É isso, assim, a gente fechou com 2 meses, eu comecei a perceber, aí a gente foi investigar, aí com 7 meses a gente fechou o diagnóstico mesmo. Esse ponto que tu toca de que a aceitação ela vem por fases, né? É toda uma digestão complicada, assim, né? Porque nós falamos um pouquinho antes, né? Que é de como tu tem expectativas, né? Desde o momento da gravidez, antes mesmo, né? A expectativa sobre o teu filho, ela começa muito lá atrás, né? Mas de repente é isso, a vida vem e te impõe algumas coisas que tu vai ter que mudar essa expectativa. Então, tu ir digerindo isso aos pouquinhos, tu aceitar quem fazes, mas é isso, o quanto antes tu entende que existe uma questão e o quanto antes tu começa a fazer a movimentação para que para que o processo possa acontecer da melhor forma possível, né? O quanto antes essa coisa de tu ficar pulando de médico em médico, buscando outros diagnósticos, isso atrasa demais, né? Como o Luciano falou. É algo bem... Que bom a gente poder falar sobre isso para clarear para as pessoas, né? Eu acho que sim. Eu acho assim que, na verdade, se eu fosse falar hoje que eu me emociono, o que mais me emociona é que o Irineu me tornou muito grande. Assim, se eu começar a falar disso de novo, eu vou me emocionar de novo, porque eu tinha muito medo de errar em tudo que eu fazia, assim, sabe? E eu não pensei que eu ia errar com o Irineu quando eu fechei o diagnóstico. O que eu pensei, eu sei o que fazer, enquanto que era coisa que na verdade, a gente não sabe. Minimamente. Mas alguma coisa invade a gente, né? Isso. E eu falei assim, se eu não sei, eu vou saber. Entende? Isso não vai me... E as coisas me paralisavam. Eu sempre fui uma pessoa que a ansiedade, ela não me movimentava, ela me paralisava, assim, do medo de errar, do perfeccionismo, se é pra fazer assim, então nem... vocês me convidaram, e se eu não falar direito? E se eu falar demais? E se eu falar pouco? E se não for o suficiente? Então eu nego pra não vir. Hoje não, hoje eu já tenho isso, assim, bem... aberto comigo, eu acho leve, e aquilo que eu falei assim, eu acho leve, porque o Irineu me trouxe muito isso, assim, sabe, do tipo assim, o que eu sou? Porque quando a gente se torna pai e mãe, é isso que mexe com a gente, quem eu sou, o que eu sou, para passar para os nossos filhos, isso, né, porque é isso que o teu filho maior parte do tempo vai ser.
Né? Eu acho curioso que eu acho que os filhos também, eles despertam alguma coisa que está em você e você nem sabe, né? Isso, essa força. Exatamente. Eu Ou não o mesmo sabia. conhecimento que você não tem, você acha que tem, daí você acha que também é só você que vai fazer o direito também. Depois você aprende que não é só você, mas são aprendizados que os filhos nos trazem. Isso, né? E o Irineu, essa emoção que me traz, porque o Irineu fez com que eu tivesse que falar. Entende? Eu lembro que uma vez eu fui convidada para participar do Lions. E foi a primeira vez que eu me emocionei em público. E eu fiquei puta comigo, assim. Mas aí ali eu entendi por que eu tava me emocionando. Porque eu tava na frente de 30 pessoas falando por que eu tava ali. E era por causa do Irineu que eu tava ali. Porque vontade de ir lá toda quarta e fazer um monte de coisa. Eu já tinha tanta coisa pra fazer. Eu não tinha vontade de ir lá, se eu for falar assim. Mas diante do Irineu, de ter essa força, eu falei assim, não, vamos lá, Fabíola. Vai, Fabíola. Vai, Fabíola. Vai, Fabíola, né? Vai lá. Vai, isso. Para várias coisas, essa força, assim, é o que me faz me emocionar, assim. E o diagnóstico dele sempre chega antes dele. Sabe? A limitação antes, assim. Então, assim, se eu tô aqui e trago o Irineu, eu não vou contar pra vocês que ele é cego. Primeiro, vocês vão conversar com ele. Tipo, se são pessoas que não conhecem, né? Primeiro, as pessoas vão perceber, porque eu vou falar, Irineu, aqui tem 4 cadeiras, 5 cadeiras, uma mesa, uma TV, bababá, cortina é preto, eu vou descrever pra ele. Então, o pessoal já vai perceber, opa, né? E, de certa forma, ele vai devagarinho e vai tatear e tal. Então, vai perceber. Em alguns lugares as pessoas percebem, depende da nossa movimentação, e tem lugares que as pessoas não percebem. Porque eu acho que o diagnóstico dele vem antes do que ele, entende? É o que mais me pega, assim. De pensar, assim, que as pessoas apontam para ele, limitam ele diante de um diagnóstico que ele tem e não do que realmente ele é. E isso, que bom tu poder tocar nesse ponto, porque justamente, né, o que precisa vir antes é ele. É ele que precisa vir antes, né? E não o diagnóstico. E esse é um movimento crescente, atual, que é o das pessoas se intitularem por um diagnóstico, muitas vezes errado, né? Da pessoa chegar e, eu sou isso, eu sou aquilo, né? De se abraçar nesse diagnóstico e acreditar que isso é parte da personalidade. Isso é um erro comum que está acontecendo. Mas quando a gente traz pro Irineu, é isso, né? Tu tem que saber quem é o Irineu. Né? Isso, e o que Irineu traz, né? O que Irineu isso, né? O que ele é, pô, e aí, qual é que é do Irineu? Pô, ele toca bateria, gosta de metal, porque bastante, o pai... exatamente. Né? Ele tem um lado intelectual bem... Eu sou mãe, né? Fica feio falar, né? Mas bem desenvolvido, inclusive ele flagra comportamento. Que legal. Tipo assim, muito assim, não precisa ver. Não precisa ver. Gente, assim, foi uma dificuldade pra entender, até eu entender isso, cara, ele não precisa ver. Sim. Porque ele tá flagrando. Ontem, eu coloquei ele deitar, e pra eu não deitar junto, pra não ter manha e tal, né? E daí eu falei assim, Irineu, mãe, mas o que você vai fazer que você não pode deitar? Eu falei, eu vou arrumar as coisas do mercado, que eu tinha ido no mercado. Daí fiquei mexendo no celular. Aí, ele... Espertinho. Eu no meu quarto, ele no dele. Ele falou, mãe, daí eu falei, o quê? O que você tá fazendo? Tô arrumando as coisas do mercado. Mas eu não tô ouvindo você fazer. Pega. Já comi bolacha escondida. Bolacha escondida. Daqui a pouco ele fala... Mãe, tá comendo bolacha? Tá arrumando as compras pelo aplicativo, mãe? Entende que não precisa ver? Então, assim, você vai se deparando com coisas assim, tipo assim, boba sou eu, né? Não, e aí a gente retorna para outro ponto, que a gente conversou muito no episódio com o Adolfo, que é a questão da linguagem, né? De como ali... então tem um diagnóstico X, Y, enfim, tá. Mas a linguagem, ela é importantíssima, não interessa, sabe? Não interessa. Tu tem que estar ali conversando, tem que estar ali explicando, tem que estar mostrando as coisas, tem que estar apresentando o mundo, né? Porque essa criança que chega nisso, onde... nesse real que as coisas não têm nome, né? Tu precisa fazer todo um processo de simbolizar, que é o de isso é isso, isso é aquilo, isso é, né? E não só criança, a gente precisa falar que não são só crianças com diagnóstico. Não. Sim, são crianças, são bebês. Crianças, isso. Eu ia lembrar isso, pessoas. O mundo precisa ser apresentado, né? Faz toda a diferença, né? O Adolfo frisou muito naquele dia, né? Que, inclusive, para uma criança, para um prematuro, lutar pela vida, conversar com ela é muito importante, né? Mas isso é importante, se naquele caso a necessidade é mais extrema,
Mas para qualquer criança é importante que os pais conversem, né? Porque se tu não Isso faz, ajuda vem o outras desenvolvimento. consequências, né? Se uma criança ela não é atravessada pela linguagem, outras coisas virão na sequência, independentemente, né? Então, a linguagem ela é extremamente necessária o tempo todo, né? E aí que interessante isso que tu fala, né? De que tu era mais quieta e tudo mais, mais introspectiva, e ali tu teve que... Sim, porque eu chego aqui, por exemplo, e eu tenho que falar, né, o que eu tô vendo. Eu tenho que falar. Eu não gosto de falar. E parece até interessante, eu não gosto de falar, mas o tanto que ela fala. O tanto que ela fala no Instagram, o tanto que ela tá falando, como assim que ela não gosta de falar? Mas é que eu vejo que eu sinto que eu preciso... Sabe aquilo... Eu até escrevi essa semana sobre isso, sobre... escolhas, né? Tem 5 portas. Se tu escolhe uma, tu perdeu 4. Tu perde. Quando tu escolhe, tu perde. Sim, toda e escolha eu me tem uma calar perda. é uma escolha. Eu não consigo... A minha cabeça não consegue se calar diante de... Eu vejo que eu tenho muita coisa para repartir, para compartilhar, Mas aí é que tá, para Fabiola. mostrar. É que, veja só, tem muita gente que gosta de falar por falar. Né? Ainda que o que diga não tenha utilidade para ninguém. Podia não falar. Né? Ainda que o que diga não tenha utilidade para ninguém. Agora, o que você tem para falar... vai ajudar outras pessoas. Outras mães, vai ajudar. Foi onde eu comecei. Eu não diria que nem só as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema, mas mesmo quem não está enfrentando outra problema nenhum, que né? vai aprender. Puxa, daqui a pouco eu vou encontrar esse casal e eu já sei como, mais ou menos, como lidar com eles. Porque a verdade é que quem está fora também fica cheio de dedos.